Então, galerinha, vamos lá. Segunda regra é a regra dos hiatos, número 2. Então, para quando a pessoa entrar aí não ficar voando. A primeira regra é a regra dos ditongos abertos, né? Então, palavras como ideia, geleia, pronto. Regra número 2 é a regra dos hiatos. Quem são os hiatos? A gente viu na primeira aula, lá passada de acentuação, que eu fiz aquela revisãozinha, eu falei assim, olha, os hiatos ocorrem quando os substantivos, ó, quando as vogais se separam, tá certo? Não é isso? Então, existe uma regra específica de acentuação para os hiatos. Por quê? E é específica aos hiatos I e U. A gente sempre aprende em fonética, né, que os hiatos são, são formados por semivogais, na verdade, né, como I e U, né, a maioria das vezes. Não é verdade, tá? A gente tem hiatos formados, por exemplo, pela letra O, como voo, enjoo, né? São palavras, a letra O, por exemplo, é considerada uma vogal. O que a gente tem que entender é que o conceito de vogal e semivogal não deve estar atrelado sempre às mesmas letras. O que é que eu quero dizer com isso? Você aprendeu que A, E e O são sempre vogais. Ah, entendi. O microfone é. Se o microfone estiver aberto, atrapalha o aplicativo, é verdade. Por isso que eu estou travando aqui alguns agora. Então, isso não é verdade, tá? E que I e U sempre também serão semivogais. A gente aprende muitas essas coisas de forma muito generalizada, né? Muito generalistas e tal, e não é verdade. Aí cai justamente o contrário, muitas vezes, na prova. Porque em palavras como voo, por exemplo, o voo da andorinha, que tinha acento e não tem mais, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui eu separo. Isso aqui é um hiato, né? O que seria então a semivogal? A que é mais fraca na hora da pronúncia. Esse é o conceito certo. Geralmente, A, E e O tem sons mais fortes e I, U tem sons mais fracos. Mas isso não quer dizer que A, E e O assumam papéis de semivogais e que I e U assumam papéis de vogais. É o que ocorre, por exemplo, na regra de acentuação dos hiatos. Quando eles são acentuados, eles ocupam o papel de vogal, porque eles são mais fortes. E por isso uma regra para eles. Porque se eles aparecem ali como mais fortes, eles devem ser acentuados. Por quê? Porque tem uma regra que diz que I e U costumam ser semivogais por serem vogais fracas, tá certo? Então, é por isso que eu acentuo os hiatos I e U, não é à toa, porque são considerados semivogais, tá certo? Acentuam-se os hiatos I e U quando? Quando eles estão sozinhos numa sílaba, certo? Ou seguidos de S. Por exemplo, é por isso que eu acentuo saúde, tá? Se eu fosse acentuar saúde pela regra geral, não era para ter acento. Por quê? Porque ele é uma paroxítona, tá certo? Então, não se acentua a paroxítona terminada em E. Mas por que então saúde é acentuado, professora? Porque ele entra numa regra especial, numa regra dos hiatos, onde eu tenho uma letra A, uma letra U. A letra A agora ocupa o papel de vogal, ou desculpa, de semivogal, e o U assume o papel de vogal porque ele tem um som mais forte, tá certo? Então, saúde é acentuado por se tratar de um hiato
né, sozinho. Essa é a regra. Mas existe também a regra dos hiatos seguidos de S, como é o caso de Luiz. Luiz tem acento porque é um hiato, ó, seguido de S. Nesse caso aqui, por exemplo, como é que você classificaria, né? Eu tenho U e I. Ambos são considerados semivogais. Mas aqui eu tenho uma semi e agora o I assume o papel de vogal porque ele é acentuado e tem um som forte. Tá certo? Então, essa é inclusive a diferença entre Luiz com S e Luiz com Z, turma. Porque Luiz com Z foge à regra. Luiz com Z não tem acento. Por quê? Porque a regra diz que só acentuam os hiatos e o sozinhos ou seguidos de S. Luiz com S tem acento. Luiz com Z, se alguém acentua, é por uma opção e direito da pessoa registrar o nome como quiser, mas sabendo que, de acordo com a regra de acentuação da língua, está errado. Tá bom? Então, por isso que Luiz com Z não tem acento. Eu já vi questão de prova perguntar assim, Luiz com Luiz com I, Luiz com S tem acento da mesma forma que Luiz com Z, por conta da mesma regra de acentuação. Falso, porque com Z não pode ser acentuado. Tá certo? Bom, vamos fazer aqui uma observaçãozinha rápida. Essa observação 1 é uma observação de uma regra antiga, não tem nada a ver com a acordo ortográfico. Hiatos seguidos de NH, hiatos seguidos de NH, ó, não são acentuados. Por quê? Muito simples. Porque se eu acentuar um hiato seguido de NH, que é o famoso NHE, ele vai perder a nasalidade. Ele vai perder... ele vai perder a nasalidade do som. Então, por exemplo, a palavra rainha, olha aqui, é um hiato. Pensa aqui na mesma regra, se você parar para pensar, é a mesma regra, Por que aqui tem e aqui não tem? Por causa dele, Se ele for seguido de NH, eu não posso fazer isso. Porque imagine essa pronúncia como ficaria. Você não falaria rainha, você falaria rainha. Não dá nem para falar. Se fosse bainha, bainha de calça. Bahia. Olha que maluquice. Então, por uma questão de assimilação fonética, por uma questão de pronúncia, o hiato sozinho, seguido de NH, não pode ter acento. Tá bem? Já vi questão de prova perguntar assim, rainha, bem como... Tinha outro substantivo que eu não estou lembrando agora. Rainha, bem como outra palavra, com NH, são acentuados pelo mesmo motivo de saúde. Se você parar para pensar, são hiatos sozinhos. Rainha é um hiato sozinho, né? Saúde também. Mas por que rainha não tem e saúde tem? Por causa do NH, por conta da nasalidade dele. Tá certo? Bom, a OBS 2 tem a ver com acordo ortográfico, tem a ver com 2009. O que aconteceu em 2009, Em 2009, com o acordo, o que foi que aconteceu com essa regra? A gramática, simplesmente, o acordo instituiu o seguinte: perderam acento os hiatos antecedidos de ditongos. Olha que confusão. Como assim, professora? Todo hiato, ou seja, toda vogal sozinha que se separava de um ditongo antes dele, não tem mais acento. Vamos ver um exemplo? Aqui está apertadinho, mas eu vou tentar colocar para quando a gente printar a tela, dá para enxergar no quadro. Antecedidos de ditongos. O exemplo clássico é a palavra feiura, Se você separar a palavra feiura, você vai ter, feiura. Então, a gente tinha aqui um hiato sozinho, pela regra era para eu ter o quê? Acento, certo? Ele é um hiato sozinho, antecedido de ditongo ei. Então, o que foi que aconteceu com feiura?
Feiura não tem mais acento. Tá certo? Então, assim como feiura, vamos lá, Pro, pode dar outro exemplo? Eu vou colocar lá em cima, porque aqui embaixo não dá mais. Vou virar a câmera, peraí que ela desligou. Deixa eu ligar de novo. Vou colocar ali do ladinho. Aqui. Vou puxar uma seta aqui, ó. Na hora que eu printar, eu printo tudo junto. Ó. Outras palavras que sofreram isso aqui. Pô, minha seta ficou feona, né? Ficou esquisita. Bocaiúvas. Ó. Bocaiúvas. Olha ele aqui, ó. Hiato sozinho. Tá vendo? Baiuca. Ó. Hiato sozinho. Tá vendo? Então, a gramática é clara. Perderam acento os hiatos sozinhos, tá? Ou melhor, perderam o acento somente os hiatos antecedidos de ditongo. Cadê o ditongo? Aqui o ditongo, ó. Aqui o ditongo, ó. Ó ele aqui sozinho, ó. Então, hiatos sozinhos precedidos de ditongos perderam o acento. Tá bom? Vou tirar foto dessa letra maravilhosa que tá hoje aí a minha, porque minha letra tem dias que tá bonita, mas tem dias que ela tá uma bênção. Hoje ela tá uma bênção. Vou colocar aí no quadro, no grupo para vocês. Mais um quadro aí, para ajudar quem te... Quem não estiver conseguindo acompanhar para copiar, depois é só pegar as fotos, né? E aí, passam ali. Vamos agora para a nossa terceira regra, beleza? Só são 5, aliás, só são 6, já estou acabando, porque essas são as maiores, as outras são pequenininhas. Pronto. Vamos lá. Terceira regra. Nossa terceira regra é a regra dos verbos ter e vir. Para quem não sabe, muita gente erra esses verbos, né? A acentuação desses verbos. Net abençoada aqui hoje. Ah, aqui também. Hoje minha net está uma bênção. Então, acho que é por isso que tem horas que a trava, apaga, volta, enfim. Coisas da tecnologia. Até a imagem eu estou achando mais distorcida hoje. Eu estou tentando consertar aqui e não estou conseguindo. Bom, então muitos de vocês cometem um erro seríssimo de concordância. Como assim, Pro? Tem gente que erra a concordância por causa de erro de acentuação, que é esse caso aqui. Quando eu digo, por exemplo, ó, que João tem uma doença, beleza, tá certo. Mas quando eu digo que João tem com acento, tá errado. Não sei por que que bota acento. Ah, mas é porque o som é forte. Poxa, mas a gente já viu que não é só pelo som que se acentua, tem a ver com a tonicidade, tem a ver com a classificação da palavra, se ela é oxítona, se ela é monossílaba, né? Então, isso aqui está errado, tá, gente? Porque os verbos ter e vir só são acentuados quando estão na terceira pessoa do plural. Traduzindo, eles só são acentuados quando são utilizados, né, pelo pronome eles ou elas, ou quando eu tenho mais de uma pessoa do discurso na oração. Por exemplo, se eu tivesse João e Maria, aí eu poderia dizer que João e Maria têm uma doença. Porque João e Maria, se eu for substituí-los por um pronome, né, eu vou substituir por eles, não é mesmo? Entenderam? Então, ó, terceira pessoa, eles ou elas. Tá ok? Tudo bem até aí? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui do meu celular, do meu notebook, porque essas notificações, o barulho incomoda um pouco. Bom, e o verbo vir a mesma coisa, ó. João e Maria
vem, vem a Salvador. Ó, no plural. Por quê? Porque são dois. Se fosse somente João, João vem, do verbo vir, a Salvador. Então, cuidado, porque quando vocês erram isso aqui, vocês não estão errando só a acentuação, não. Quando vocês erram isso, vocês estão errando também concordância verbal, tá bom? Quando eu digo que João e Maria têm sem acento, é a mesma coisa de dizer eles vai. Eles vai. Mas quando eu acentuo, eu estou colocando o verbo no plural. É isso. E na hora da correção, eles tiram ponto duas vezes? Sim. Na correção, você perde ponto duas vezes. Você perde direito, a depender do edital, tem edital que tira ponto de acentuação separado de gramática, de morfossintaxe. Tá certo? Então, eles colocam como um erro à parte. Então, você perde ponto por acentuação e em morfossintaxe você perde ponto por concordância. Tá bem? A quarta regrinha é a regra dos verbos ler, crer, dar e ver, que durante muito tempo eram também acentuados. Eles também eram acentuados na terceira pessoa do plural, né? Na terceira pessoa do plural eles tinham acento, só que hoje eles não são mais acentuados por conta do acordo de 2009, tá? Então, esses verbos aqui, aliás, na verdade, todas as palavras com vogais dobradas, ó, todas as palavras com vogais dobradas, como vogais dobradas, todas as vogais não, todos os verbos com vogais dobradas, tá? Perderam acento, mas mantiveram no singular. Então, esses verbos aqui são acentuados no singular somente, porque eles vão seguir a regra, inclusive, dos monossílabos terminados em e a. Ó. Vamos ver esse exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, ler. No plural, é eles, desculpa, no singular, ele ou ela lê. Por que tem acento? Monossílabo terminado em E. Monossílabo terminado em E, vocês sabem que tem acento, regra geral. Aí tinha uma regra especial que dizia assim, ó, se forem eles, eles leem. Você dobrava o E e acentuava o primeiro E. No entanto, agora, o que é que acontece por causa de 2009, né? Vou até colocar aqui essa observação no cantinho. Fica eles leem dobrado, mas sem o acento. Por causa do acordo de 2009, o acento foi eliminado das vogais dobradas. Tá bem? Verbo crer é a mesma coisa, ó. Ele ou ela crê. Ó, eles ou elas creem. E do mesmo modo os outros verbos. Tá? Que ele ou ela dê, eles ou elas deem. Ele ou ela vê, eles ou elas veem. Dobro, mas não acentuo mais. Aí eu puxo o gancho para a regra 5, que são as palavras do grupo O, que também fazem parte dessas vogais dobradas. Então, palavras como vou, abençoo, enjoo, né? Que tinham acento, ó, elas não são mais acentuadas por conta do acordo de 2009. Belezinha? Pronto, eu vou printar aqui, tirar essa foto aqui para vocês. E aí a gente vai finalizar a situação agora com as últimas duas regras. São 7, na verdade, que eu já ia me esquecendo do trema. Vou colocar no grupo de vocês. Gente, dúvidas, por favor, abra o microfone e perguntem. Eu acho interessante que o movimento que eu tenho visto em torno das aulas online para concurso, eu acho que vai ficar para sempre. Eu acho que curso presencial, não sei se vinga mais não. Inclusive, eu nem sei se eu vou reabrir o meu. Porque até quem não estava adaptado
se viu na necessidade urgente de se adaptar, porque os editais começaram a abrir, e aí os alunos disseram, não tem jeito, vou ter que me adaptar. Nós nos adaptamos a tudo, gente. Somos seres totalmente adaptáveis. Mas ainda tem gente com resistência. Quem está com resistência está ficando para trás, porque quem está com resistência está sem estudar. Eu tenho alunos que querem fazer o PC Civil, PCBA e PC Sergipe, aí o edital saiu e ele está sem estudar, e aí? Quem já vem estudando com videoaula, porque tem uma galera que vocês sabem, né? Com certeza vocês, né? Vocês compram os cursos online. Na verdade, vocês estão aqui, que é o que eu acho que é o correto. Deixa eu ver se chegou aí no grupo. Chegou. Vocês estão aqui porque vocês passaram primeiro por um curso, talvez presencial, aprenderam. No curso presencial você aprende a estudar, né? Aqueles cursos cheios de gente, com várias disciplinas e tal. Ali você pega o norte, a direção, como estuda para concurso. Depois você adquire, é sempre assim o caminho do concurseiro. Geralmente é assim. Aí depois você adquire um curso online. Aí você começa a estudar o curso online e vai ajustando os seus horários de trabalho para ficar mais fácil, né? Aí depois que você estuda, eu também acho, Sabrina. Eu também estudo, né? Por isso que eu acho, eu faço cursos online direto aí. É, e mais baratos, né? Porque o custo do curso online é bem mais barato porque não, quem oferece não paga aluguel, não paga água, não paga luz. A gente não tem o custo que a gente tem alugando um espaço, né? A gente tem custo com a plataforma, elaborar material, ou seja, o trabalho é o trabalho mesmo, não são outras coisas. Bom, mas é isso. Então, assim, a galera que tá aqui, aí o concurseiro, ele trilha esse caminho, aí ele pega, faz o curso online, aí começa a assistir as aulas. Pô, beleza, aprendi direito penal, aprendi constitucional, aprendi as leis extravagantes, aprendi direito administrativo, aprendi raciocínio lógico, pô, mas eu estou com dificuldade ainda em informática e português. Não teria, né, pela distância, né, Sabrina? Eu tenho muitos alunos do país inteiro. Eu tenho aluno de curso online de Manaus, Rio Grande do Sul, eu tenho aluno do país inteiro. Aracaju mesmo tem uma galera boa. O país inteiro faz aula. Tem lugares que eu vou pesquisar na internet. Eu tenho um aluno de Roraima, pelo trabalho, né, Sabrina? Tem isso também. Eu tenho um aluno de Roraima, eu fiquei beijo essa semana. Eu falei, meu Deus, esse menino mora em Roraima. Um prefixo estranhíssimo que eu nem sabia que existia dentro do território nacional, quando eu vi o telefone, de Roraima aí. Que bom, fico feliz, tá? Tá circulando o país, né? Todo. Tem meses que tem. Não conseguia porque era presencial, né? O online possibilitou muita coisa. Fico feliz. Feliz que você está aqui. Obrigada. Obrigada. A gente que é professor, a gente fica todo cheio, viu? Quando vê essas coisas. Feliz mesmo. Muito obrigada pela confiança. Então, a próxima e última regra eu parei na 5, não foi? Parei na 5, foi. Agora eu vou para 6. A 6 diz o seguinte: o trema já foi, né, minha gente? Ninguém nem usava o bichinho, né? Esse, coitadinho, esse já foi tarde, né? Ninguém usava o bichinho. Aí tem gente que me pergunta assim, e ele servia para quê mesmo? O trema servia para o U quando era bem fraco. Por exemplo, pinguim, fraquinho, né? Win, 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 esse U fraquinho assim. Aí tinha o trema. E aí não tem mais. Então, o trema foi abolido. Ele foi 100% abolido. Em português, falar de 100% é sempre muito estranho, nunca acredite. Porque sempre tem um diacho de uma exceção, né? Então, o trema foi abolido. Exceto, tinha que ter, né? Exceto em palavras estrangeiras, lógico. Lógico. Por que lógico? Porque eu só posso mudar a regra se a língua é portuguesa, da língua portuguesa. E palavras da língua portuguesa. Palavras de origem alemã, palavras, na verdade, a gente chama da linhagem, né? Linguística germânica, são palavras que têm muito trema. Não só tem o alemão, tem a... Ah, esqueci agora.
Ah, esqueci, mas a língua que fala, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Eslovênia, na Alemanha, aquela região ali da Europa, né? Então, ali a gente tem as línguas que têm a origem germânica, é uma linhagem linguística, digamos assim, diferente da nossa, que é a latina, né? São famílias linguísticas antigas, ou famílias de línguas antigas. Então, essas línguas têm palavras com trema o tempo inteiro. É o caso de Bintin, vocês veem sempre o nome de Michael Schumacher, né? Então, nomes, geralmente, países daquela região ali, da Europa, né? Alemanha e adjacências que falam línguas da mesma origem, eles têm o trema. Aí você não pode ter como tirar, né? Então, a gramática usa muito como exemplo o substantivo Miller. Por que que a maioria das gramáticas usam Miller, professora? Porque ele é o equivalente da nossa língua ao Júnior. Quando, por exemplo, você é João, seu filho João Júnior, né? Então, Miller está para o Júnior no nosso idioma, ok? Significa filho de. Então, trema utiliza-se sim em palavras estrangeiras. E, por fim, vamos falar do acento diferencial. O acento diferencial, o nome já diz, né? Ele servia para diferenciar, literalmente diferenciar, palavras iguais, mas que o acento modificava o significado e a sintaxe também, a morfossintaxe da palavra e a semântica. Então, nós tínhamos o para, que era verbo, por exemplo, ele para no sinal vermelho. Esse para, verbo, tinha acento. Diferente do para, preposição, fiz isso para você. Então, a gente tinha esses acentos para poder diferenciar algumas palavras. Com o acordo de 2009, foi o que aconteceu com esse acento, né? OBS aqui. Em 2009, com o acordo ortográfico, os acentos diferenciais foram abolidos, tá certo? Então, por exemplo, polo, tinha polo com acento e polo sem acento, para diferenciar. Pera, a fruta, para diferenciar da preposição latina, que virou pela, mas que existem em alguns textos antigos ainda assim, ó, textos antigos, pera, né? E tem gente que ainda usa o pera aqui, né? Tem gente que ainda usa o português arcaico, não tá errado não, viu? Que ele existe. É arcaico, mas ser arcaico não quer dizer que não exista, tá? E não quer dizer ser arcaico não quer dizer que está errado, tá bom? Então tem o pera, que é o sinônimo de pera. Pera, o pera fruta é acento diferencial, viu? Não se usa mais acento em pera. Porque fazia distinção com o pera, a preposição que substituiu depois por pela. Fique você sabendo. Ok? Então, em 2009, a gramática instituiu o seguinte, olha, não acentuamos mais, né? Não há mais acento diferencial. Então, ele foi abolido, exceto em 3 palavras. Foi abolido. Exceto em. E aí, é aí que entra a questão do que eu falei mais cedo, da arbitrariedade do acordo ortográfico. Não houve uma regra clara, ou melhor, uma lógica, não é nem clara, uma regra lógica. Observe, você vai entender agora o que eu quero dizer. O verbo por, para diferenciar da preposição por. Aí, se você observa isso aqui, você pensa, putz, se por verbo mantiveram e por preposição mantiveram também, por que que para verbo e para preposição? Por que que verbo, verbo, preposição, preposição? Por que que um ficou e o outro saiu? Você sabe dizer por quê? Eu vou lhe dizer por quê. O critério foi: a maioria dos países fazem como. A maioria faz ou fazem, tanto faz, essa concordância está certa das duas formas. A maioria dos países que escrevem e falam em língua portuguesa faz como a maioria. Olha, a maioria não acentua para em nenhuma situação. Então, quem acentua vai deixar de acentuar, que foi o caso do Brasil. Entendeu? Ficou valendo os tópicos das regras dos países que eram maioria naquele tópico. Então, por exemplo, a maioria dos países de língua portuguesa não usam mais o trema.
ficou valendo a regra da maioria. Então, o Brasil, que ainda usava, não usa mais. Outra regra que não caiu sobre nós foi proibido o uso de consoantes mudas, como eu dei o exemplo de facto, né? No português de Portugal tem muito facto, acto, né? Essa consoante muda foi abolida. Por quê? Porque a maioria dos países de língua portuguesa não utilizam. Na verdade, eu acho que só quem utiliza é Portugal e Angola, porque o português de Angola é muito parecido com o de Portugal, né? Por conta da colonização ainda recente. Então, foi esse o critério. Como é que a maioria está fazendo? Vai ser a regra da maioria. Para quem não sabe, só a título de curiosidade, se aparecer em alguma prova, quem nos representou no acordo ortográfico foi Evanildo Bechara, um linguista já idoso, que é uma biblioteca ambulante, né? Então, tinha um know-how maravilhoso para estar lá e nos representar. Tá bom? Então, quem são as palavras por e por? Pôde no passado, para diferenciar de pode, certo? E uma observação é a palavra forma, né? Para diferenciar da palavra forma. Preste atenção. Este caso aqui, eu vou até deixar para colocar por fim, eu vou precisar do quadro para explicar aqui em especial. Acabamos aqui as regras de acentuação, e eu vou printar essa última tela. Vou mandar para vocês, para eu explicar a observação em torno da palavra forma. Porque, por ela ser uma exceção, é ela quem pode aparecer nas provas, porque o elaborador de questão gosta daquilo que ele sabe que vocês não sabem. E como é que ele sabe o que vocês não sabem? Porque elaborador é professor. E geralmente elaborador é professor que está em sala de aula. Geralmente não, quase sempre. Então a gente sabe o que vocês não sabem. A gente cobra o que vocês não sabem. Aquilo que vocês têm dificuldade. Vamos lá. E aí, como vocês não sabem isso que eu vou falar aqui agora, poucas pessoas, na verdade, sabem, a banca que eu falo são as bancas em geral, gente. E coloca assim, a palavra forma, né? É uma exceção dentro da regra dos acentos diferenciais. Por quê, Pro? Porque a palavra forma essa de forma física, forma de formato, ela não tem acento. Mas a palavra forma, aquela do bolo, aquela de fazer qualquer coisa, eu vou colocar aqui, por exemplo, forma de bolo. Forma do bolo. Essa daqui pode ou não ter acento. Essa forma, a forma que tem a ver de formato, ela pode ter ou não acento. O acento é facultativo. Tá bom? Então, muito cuidado, porque eu já vi questões, bancas perguntarem assim. Eu já vi, por exemplo, e qual das alternativas à regra que justifica o acento é diferente das demais, né? Mas a regra clássica, a questão clássica a palavra. Poxa, deixa eu lembrar, peraí. Os acentos diferenciais foram abolidos, exceto em pode, por e por, forma e forma. Falso por causa de forma e forma. Porque em forma e forma é facultativo. Então, muito cuidado. Poxa, Pro, as bancas fazem isso? Que maldade! Fazem, gente, porque os concursos estão cada vez mais concorridos. A cada crise financeira que o mundo atravessa,
ou o Brasil atravessa, e nós estamos e vamos atravessar, eu acho que estamos ainda no começo da crise econômica provocada pela Covid, que não é, eu não sou bolsonarista, quem me conhece sabe, mas eu também não vou dizer que essa crise é uma crise do Brasil, né? O fenômeno é mundial. A Covid afetou o mundo inteiro. Então, os concursos cada vez mais agora, esperem aí concursos bem concorridos, porque até quem não pensava em fazer, agora está dizendo assim, não, eu vou fazer porque a pandemia me pegou de calças na mão, né? Eu tenho ouvido muito isso, muito. Eu ouço isso da pessoa, da cabeleireira que faz o meu cabelo, eu ouço isso da manicure que faz as minhas unhas, eu ouço isso quando eu saio para caminhar, sabe? Das pessoas comentando. Então, assim, pessoas que não faziam, agora dizem, não, eu vou fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais concorrência, né? A prova tem que ter o nível mais puxado, né? Então, a gente tem que ter questões que eliminem, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Qual foi o concurso recente de Sergipe que não caiu redação? Foi Polícia Civil, não foi? Ou foi... Eu fiz até esse concurso, eu não me lembro qual foi. Se alguém lembra aí, mas tem um concurso recente de Sergipe que não caiu redação. E eu fiz. Eu faço quase todos os concursos de Sergipe, porque eu tenho vontade de morar lá. Militar, não foi? Pronto. Aí você pega provas que não cai redação, principalmente, vou dizer para vocês, tenham medo, vocês ficam torcendo para não cair redação. Vou dizer para vocês, tenham medo. As piores provas são as que não têm redação, porque a prova de português é virada no ré da cilibrina, como diz o povo, aqui no Nordeste. Viu? A prova de português é mais difícil, porque a prova de redação é o lugar onde você prova para o corretor que você, além de dominar o tema que ele está pedindo, que você domina português. Claro, você ali vai mostrar se você sabe acentuar, se você sabe colocar vírgula, se você sabe concordância, regência, crase, tudo você coloca ali. Quando eu corrijo as redações de vocês, hoje mesmo eu corrigi um bocado, estou fazendo devolutiva ainda, viu? Você, eu sei que muitos de vocês fizeram e não receberam, eu estou fazendo. Mas essa semana eu tô com, não estou muito legal, não. Acho que eu tomei a vacina da gripe, eu estou com a garganta doendo, dor de cabeça direto. Aí eu estou corrigindo mais lentamente, porque se eu tiver com dor de cabeça, não adianta corrigir, né? Não consigo me concentrar. Pronto? Printou? Copiou? Estude mais, viu? Estude, porque essa concorrência aí, Polícia Civil de Sergipe, se preparem. Um exército vai fazer. Eu acho que vai mais gente da Bahia do que do próprio estado de Sergipe fazer a prova. Porque todos os meus alunos do outro grupo disseram que farão. Todos. Desse aqui também, Polícia Civil. Quanto é que tá o salário, pai? Léo tá aí? O inicial, bruto, 4.500, porém, tem uns plantões que são pagos fora desse salário aí. É melhor que aqui. E depois de 3 anos, salvo engano, passa para 6.500. Oxi! Mil vezes melhor do que o daqui da Bahia, já no inicial, não é? Ainda é ruim, né? Mas é melhor do que o daqui. Não é o ideal, mas é melhor do que o daqui. Sem É. contar, eu estou abrindo aqui uma atividade para vocês, tá? Enquanto eu estou falando. Sem contar que o curso, não sei se ainda é assim, meu pai morava em Aracaju, ele faleceu tem um ano, e eu vivia em Aracaju, né? Minha segunda casa era Aracaju. Sergipe, em especial Aracaju, que era onde ele morava. O custo de vida é mais barato, incomparavelmente mais barato. Já foi bem mais barato. É isso, eu não sei porque depois que meu pai faleceu, há um ano, eu nunca mais estive lá. Então, não, inclusive, quando ele faleceu, quando eu tive lá antes dele falecer, não foi quando ele faleceu, antes dele falecer,
Eu percebi uma coisa, estou abrindo aqui para a gente a nossa atividade. Gente, eu percebi que a violência em Aracaju cresceu muito, não foi? É, A gente tinha uma ideia de uma cidade extremamente pacata, sem violência, mas ele mesmo me dizia, ele, olhe, quando eu fui fazer o concurso para civil lá, poxa, foi em 2013, não foi? 14. 12, não foi isso? 14. 14. Eu fiz o concurso, eu acho que eu fiz para escrivão, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu fui fazer e ele falou: olhe, você caçando um negócio de vir para aqui, para Aracaju, fazer concurso para a polícia, achando que a violência aqui não tá igual aí, você abra seu olho, viu? Porque não tá mais assim, não. Já naquela época. Imagine agora, né? É. A violência lá cresceu muito. Onde é? Sinceramente, onde foi que não cresceu, né, gente? É difícil até dizer. É a droga, né? É o tráfico de drogas. O Brasil perdeu o controle. Achei aqui, vou compartilhar com vocês uma atividade para a gente fazer agora, uma atividade de fixação, tá, gente? Você vai fazer agora, você vai fazer no seu caderninho, só para a gente fixar aí esse conhecimento que a gente adquiriu hoje, tá bem? Vou compartilhar agora. A gente vai discutir sobre isso na nossa aula de redação, é a aula que vem. Quero combinar com vocês nossa aula extra, antes de finalizar essa, preciso com urgência, gente. A gente vai precisar de uma aula extra. Urgente, 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 urgente. Bom, vou compartilhar aí agora. O seu caderninho aí, rapidinho, você. Você estava, Léo, na hora que eu falei que a gente vai repor a aula do São João no domingo, que é melhor do que a gente ficar aumentando muito a aula, Sim, sim, estava. viu? Vamos fazer isso. Só vamos responder essa atividade aqui e aí a gente discute o dia da nossa aulinha. Eu preciso de uma aula extra com vocês e preciso de aula para resolver questões. Ó, na tela, pegue seu caderno. Que atividade é essa? Atividade de fixação. Você vai olhar para a palavra agradável. Por que ela tem acento? É fixação, é só para poder fixar mesmo, tá? Depois, rapidinho antes de você começar, tem um material que eu vou postar, que é esse aqui, ó. Esse aqui é outra turma. Essa é uma turma mais velha, já está praticamente. Eu nem lembro onde está, mas já está bem mais adiantado. Tem uma atividade para vocês de acentuação. Acho que é essa aqui que eu vou postar para vocês também, ó. Vou postar hoje. É essa mesmo. É um arquivo. Eu vou postar aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui vai ser a atividade de casa de vocês. Tá certo? Essa daqui. Vocês vão responder, vão fazer o treinamento. É essa atividade que eu quero marcar uma aula para a gente responder junto. Vocês vão responder em casa, uma atividade dos assuntos, de tudo que a gente viu até agora. E aí depois a gente vai marcar um horário para corrigir. Tá bem? Nós vamos finalizar primeiro para poder a gente combinar e ficar tudo certinho. Vou compartilhar aqui onde estava antes, né? Para vocês responderem. Vamos responder juntos. Ai, meu Deus, cadê? Aqui é da outra turma, esse mesmo material eu compartilho lá com vocês depois. Atividade de fixação. Eles mandam para mim, vocês viram? Vocês têm que mandar também. Eu acho legal, eles mandam. Oi, professor, eu fiz, viu? Vocês têm que mandar também, viu? Vou mandar atividade quando eu pedir para poder eu ver. E às vezes corrijo também. Vamos lá? Por que agradável tem acento, minha gente? No seu caderninho, quem quer falar? Paroxítona terminada em L, pro. Perfeito. Porque ela é uma paroxítona terminada em L.
Grátis. Alguém quer falar? Paroxítono terminado em I, seguido de S. Tá certo? Aqui, esse aqui eu coloquei mais as regras gerais. Táxi. Paroxítono terminado em I. Irmã. Paroxítono terminado em AN. E última. Por que que última tem acento, minha gente? Proparoxítono. Exato. Deve ser acentuado. Exato. Ausência. Paroxítono terminado em tom. Isso. Vênus. Paroxítono terminado em IU, S. Perfeito. Éter. Paroxítono terminado em R. Perfeito. Só. Monossílabo terminado em O. Isso. Lilás. Oxítono terminado em A, seguido de S. Isso. Hipopótamo, que eu nem botei o acento aí, mas era para estar. Proparoxítono. Isso. Caráter. Paroxítono terminado em R. Parabéns. Oxítono terminado em N. Má. Monossílabo terminado em A. Isso. E maracujá? Oxítona também, né? Perfeito, Nha. É isso aí. Agora, o que é que eu quero mostrar para você com esse exercício? Redação. A acentuação é treinamento. É resolução de questões. Tá bom? Baixe um aplicativo gratuito que eu vou lhe mostrar aqui agora. Eu não vou dar morfologia hoje, não, porque eu vou aproveitar o pouco tempo que eu ainda tenho, vou levar até 4 e pouquinho, porque eu preciso falar de uma coisa chamada planejamento de texto. Não posso deixar de falar disso hoje nessa turma, porque vocês estão errando muito. Olhe. Olha só. Peraí. Eu vou lhe dar um nome. Deixa eu ver aqui. Baixe um aplicativo no seu celular, ele é gratuito. Eu quase não uso, por falta de tempo, viu? Mas quando eu usei para treinar Quando eu usei para fazer concurso, eu baixei o Tec Concursos. Alguém conhece ele? Você se cadastra com login e senha. Eu acessava sempre gratuito. Eu tenho ele no meu celular até hoje. Tec Concursos. Certo? Anotaram aí? E o outro, peraí que eu vou mandar. Esse outro eu gosto mais. Que eu vou falar agora. Peraí. Cadê? Aqui, vou mostrar até o desenho para vocês. O nome do aplicativo é Simulado Português. Eu vou mostrar aqui na tela, ver se vocês conseguem enxergar. Peraí. A imagem dele aqui. Ó, o TEC. Peraí. O TEC é esse azulzinho. A resolução da... Aí, ó, tá vendo bem perto, ó? O TEC é esse. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui. Até abriu, acho que eu cliquei em cima, fechou o celular. E o outro é o TEC abriu. E o outro é esse aqui, ó. Simulado. Ele é preto, mas aí não vai aparecer a resolução. A câmera não pega. É simulado português. Ó. Quando abre, ele vai lhe dar a opção de simulado por carreira. Ó.
Agora, claro, ele vende os pacotes mais avançados. Mas quando eu quero montar, ó, simulado por banca, às vezes eu monto o simulado para vocês. Quando eu estou sem tempo de eu mesma elaborar as questões, porque eu elaboro questões. E vocês vão fazer, inclusive, tem um simulado de interpretação de texto que vocês vão fazer todinho com questões que eu elaborei, da Consultec. E concurso é maravilhoso, eu tenho também. Eu estou dando a opção desse, porque esse é gratuito, tá? Porque concursos é maravilhoso. Esse eu estou dando a opção porque é gratuito, tá? Turminha, nosso papo agora sério, reto, é redação, tá? Antes da gente finalizar. Eu sei que a gente levou um tempo aí maior em gramática hoje, mas eu precisava, né, para finalizar a redação. Ou, desculpa, gramática. Nosso papo agora é redação, porque na verdade foi o seguinte, ele foi proposto as redações que eu recebi e que eu corrigi, claro, eu ainda não devolvi todas, tá? Conhece, sabe, eu não fico inventando mentira para não devolver, não, viu? E eu dou conta do recado, nem que eu vá até de manhã cedo corrigindo. É porque não dá para corrigir redação com dor de cabeça. E essa semana, quando eu tomei vacina, aí complica, né? Dor de cabeça, corpo mole, é mais pela dor de cabeça do que por qualquer outra coisa. E aí eu tô corrigindo aos poucos, para não impactar na qualidade. Então, o que é que acontece? Tá faltando planejamento. Aliás, está faltando duas coisas. Está faltando repertório sociocultural e está faltando planejamento. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu vou virar até a câmera para mim, porque eu preciso que vocês... Aquela é Cris. Ela saiu correndo que ela tem vergonha. A Cris é minha amiga de muitos anos. Ela saiu correndo. Saiu correndo por quê, Cris? Deixa o povo lhe ver. Minha amiga faz uma faxina como ninguém. Quantos anos, Cris? 12 anos. 12 anos cuidando da minha casa como ninguém, melhor do que eu. Minha amiga e irmã. Vamos lá. Bom, quando eu digo a você que a redação não tem repertório, quando eu faço a devolução, eu digo assim, tá faltando repertório. Eu estou dizendo que está faltando discursos credíveis. Está faltando citação. Está faltando referência. Eu corrigi uma redação agora. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil. Agora, minutos antes de começar nossa aula, eu estava fazendo correção de redação. E o aluno escreveu o seguinte. Ele escreveu o seguinte. Deixa eu achar o texto dele, né? Aqui. Preste atenção no que eu vou falar, tá? Eu não posso compartilhar agora esse texto, porque teria que entrar aqui. Enfim, vou ler o trecho, por causa do tempo. Ademais, a não criminalização do uso da maconha não diminuirá os crimes ligados ao consumo, como os crimes contra o patrimônio, por exemplo. É possível isso devido ao fato de que a maconha gera dependência. Nesse sentido, usuários sem ter como adquirir esse entorpecente, trabalhando honestamente, vai acabar cometendo delitos. Ficou até um pouco confuso. Como roubos, furtos, por exemplo, a fim de ter como bancar o vício. Primeiro, é um texto confuso, tá? A coesão está meio truncada. O usuário, sem ter como adquirir esse entorpecente, vai ter que buscar um trabalho, né? Eu acho que foi isso que ele quer dizer. Trabalho honestamente vai ficar cometendo delitos, como roubos e furtos, por exemplo, a fim de ter como bancar o vício. Vamos lá. Ele não cita nada. Aí eu coloco assim, tudo isso que você disse precisa ser provado.
Como é que eu posso afirmar categoricamente que se a maconha não for criminalizada, né, o indivíduo vai, inclusive, procurar emprego só para sustentar o vício? Me diga aí, como eu posso sustentar um argumento desse só com o meu achismo? É assim que estão chegando redações. Geral. Geral. Tá? Eu peguei esse exemplo, mas é um problema que é geral. Professora, na minha época de vestibular, não se exigia isso. Sim, na sua época. O tempo passou. Você está ficando velho também. E as coisas estão mudando. Hoje em dia, um texto de qualidade é um texto que tem referencial teórico. Esse referencial teórico, quando você está na faculdade e você vai entregar seu TCC, o professor fala assim, sim, você está afirmando isso aqui, mas isso aqui é segundo quem? Cadê o autor disso aqui? Ah, o autor sou eu. Quem nunca passou isso, quem já tem graduação sabe. O professor pergunta assim, sim, meu filho, mas o que você diz não tem valor nenhum para a sociedade. Você não é pesquisador, você não tem doutorado, você não é ninguém, você é só um estudante. Não é assim? O mesmo acontece com a sua redação. Então, eu diria, gente, que de 10 redações que eu corrijo num dia, 8 não tem repertório, não tem citação. Tá certo? E isso não pode acontecer. Professor, e o que é que eu faço? Já falei uma vez, vou repetir. No meu curso presencial, quando ele existia, né? Porque, deixa eu botar, por causa da pandemia, e sinceramente não sei se reativarei, não sei, por conta das demandas de filho pequeno e tudo, eu dava para os meus alunos isso aqui, ó. Caderninho do repertório. Todo mundo ganhava um caderninho pequenininho, ó, tamanho da minha mão. Eu dava um kitzinho para eles, né? Tinha um caderno, tinha caneta, dependia da turma. Esse caderninho era do curso de redação. Para que servia isso aqui? Eu dizia para eles assim, olha, quando você estiver assistindo o jornal, telejornal, seja qual que canal for, mas é tendencioso. Todo meio de comunicação é tendencioso. Você vai colocar aqui, não é o que segundo o William Bonner está falando, né? Segundo o William Bonner, quem é o William Bonner? Ele é igual a mim e a você, né? Segundo o jornalista lá da Record, ele é igual a mim e a você. Você vai anotar dados que venham de fontes de pesquisa. Então, por exemplo, o William Bonner, ele cita durante as reportagens, desculpa, as notícias que ele dá, ele cita o IBGE, ele cita o IPEA, né? Ele diz assim, hoje foi divulgada a pesquisa do IPEA que afirma o aumento da violência doméstica durante o ano de pandemia. Poxa, mas não é o William Bonner que pesquisou isso, não foi ele. Foi o IPEA, que é um braço, né? Eu diria que é um braço de um órgão maior que é o IBGE. Então, você vai pegar, você está ali assistindo o telejornal, você pega seu caderninho ali na hora, ó. Pô, isso é importante. O caderninho, eu lhe digo mais, é porque eu estou sem caneta aqui. Já tem que ter uma caneta já presa nele, viu? Para você não perder tempo e não esquecer. Isso funciona. Isso funciona porque eu tenho... Quantos anos de profissão? 17 anos, vai fazer 18 de profissão. E eu trabalho assim com meus alunos de concurso e de terceiro ano do ensino médio. Eu trabalho com pré-vestibular, com pré-ENEM há muitos anos também, certo? E os meus alunos dizem, professora, se não fosse isso, eu não lembrava. Porque a sua memória não é só auditiva. Você, quando assiste a aula, você tem memória auditiva, você tem memória fotográfica. E quando você anota, você está ativando a sua memória fotográfica, além da auditiva que você já registrou. Porque a auditiva você às vezes esquece, né? A escrita, você, além de ouvir e escrever, a chance de você lembrar disso no futuro é muito maior. Então, você está lá assistindo, coloca assim, ó,
Segundo o IPEA, na pandemia, a violência contra a mulher aumentou em 22%. Ponto. É um dado, gente. É um dado para tanta coisa. Não sei se vocês estão acompanhando, eu estou postando no grupo de vocês com muita frequência. Eu acabei de falar da correção. Eu estou postando para vocês com muita frequência repertório sociocultural. Vocês estão percebendo isso? Eu posto no meu Instagram. Eu posto no meu Instagram e mando o link. Deixa eu fechar aqui, viu, gente? O WhatsApp, rapidinho, porque senão eu não consigo dar lá. A gente falando. Aí eu preciso me concentrar. Eu posto no Instagram e mando para vocês. Essa semana eu achei um material massa sobre, semana passada, Mário Sérgio Cortella. Várias citações de Cortella que servem para temas voltados para a sociedade, porque como Cortella é educador, a maioria dos problemas da nossa sociedade está atrelada a quê? A educação, né? Se nós já sabemos, a violência que a gente tem hoje nas grandes cidades é por não se investir em educação. O tráfico de drogas que domina as grandes cidades é por não ter educação de qualidade. Um país mal educado não é no sentido de educação doméstica, não, em todos os sentidos. De educação daquela educação que não é uma educação de percepção crítica da sociedade, de se perceber enquanto importante para a sociedade. Um indivíduo que nasce... Droga, câmera, para. Um indivíduo que nasce na periferia, convivendo diariamente com bandidos, né? Vendo o anti-herói, eu diria, né? O bandido, né? Que é uma vítima da sociedade. Me desculpe, eu não sou a favor, eu não sou defensora de direitos humanos, eu sou racional, tá? Sou racional. Um indivíduo, um traficante na periferia, ele é herói. Ele desafia o sistema, gente. Eu não estou dizendo que ele é e não acho certo, não. Eu estou falando de uma realidade que acontece na periferia. E que quem mora aqui na periferia, ou quem já morou, ou quem conhece quem more, quem conhece a realidade, quem trabalha em projeto social como eu, sabe. Eles são heróis. As meninas na periferia querem namorar com os traficantes. Elas se sentem as bambambãs. Vocês viram aquela novela que tinha a tal da Bibi? Aquilo ali é real, velho. Entende? Então, assim, se a gente não tem uma educação de qualidade que mude essa maneira de pensar nas comunidades, o tráfico só cresce. Certo? Enquanto ele der lucro, aqui tem pessoas que já são, inclusive, policiais, né? Que a gente já teve a oportunidade de conversar, que sabe do que eu estou falando. A questão, a polícia enxuga gelo no país inteiro, a verdade é essa, não é só na Bahia, não, por exemplo, no meu estado. Ela enxuga gelo no país inteiro, porque a gente tem uma justiça que prende, né? E aí, ou uma polícia que prende e uma justiça que solta. Que solta porque a gente tem um código penal defasado, ultrapassado, que solta porque o nosso sistema carcerário está super, hiper, mega, super, hiper, mega, não sei mais o que, em lotação, e que não ressocializa. E aí, fica no colo do juiz, muitas vezes, ter que mesmo dizer, olha, vai ter que soltar. Não tem nem onde botar essa peste. Perdoe, que é um ser humano. Então, assim, é muito complexo, né? É muito complexo. Questões sociais, vocês que a maioria aqui é CFO, Segurança Pública, vocês precisam ler sobre educação. O tema da redação diagnóstica foi a importância da educação para a transformação social. Aí tem gente que fala assim, mas eu sou da área de segurança, para que eu vou fazer uma avaliação diagnóstica com esse tema? Meu Deus! Educação é a base de tudo que a gente está vivendo. Se nós tivéssemos acesso à educação de qualidade, os jovens estou falando de escola pública, tá? Não estou falando que é a maioria da população jovem em idade escolar no Brasil. Será que esse jovem estava sendo aliciado por tráfico como ele vem sendo? E vou lhe dizer mais ainda, tem alunos aqui policiais que podem me confirmar isso, que se quiserem se identificar. Na pandemia, o aliciamento só aumentou, porque esse jovem ficou ocioso sem aula. No meu estado, 1 ano sem aula. Nenhuma.
E eu não acredito quando o Estado diz nós não tínhamos dinheiro. Tem sim, que não tem a gente, o Estado tem. Não tinha dinheiro para criar uma plataforma digital? Vocês querem me dizer que uma escola particular tem mais dinheiro que o Estado? As escolas particulares todas adquiriram uma plataforma digital. O Estado não tinha dinheiro para fazer isso. Se as escolas tiveram, o Estado tinha também. Então, assim, estudem repertório. Vocês têm acesso a uma sala de aula no Google, que é uma verdadeira biblioteca, que eu estou alimentando. Hoje mesmo é dia de postar coisa lá, que eu consegui comprar um material massa, né? E tenho coisas para compartilhar lá com vocês. Mas não adianta produzir sem repertório. Tem que ler. E, professora, vem cá, eu só tenho que ler, ler, papel. Não, gente, você vive a era da tecnologia digital, você vive a era das redes sociais, você vive a era do hipertexto. Leitura não é só pegar um livro para ler. Leitura é assistir séries. Pertinentes ou não ao que você está estudando, o ideal é que seja pertinente ao que você esteja estudando, óbvio. Séries, por exemplo, se você até hoje não assistiu Democracia em Vertigem, Netflix, você está desatualizado. Precisa assistir. Se você não assistiu ainda Dilema das Redes, vai fazer concurso sem assistir o Dilema das Redes, o link está lá, eu postei para vocês, basta ser assinante. Se não for assinante, peça a senha de alguém. Peça a senha de alguém, mas é crime. Mas quando é por conhecimento, me desculpe, tem coisas que eu perco a minha ética, viu? Eu quero que o aluno aprenda. Se eu tivesse como pegar... Eu não tenho mais Netflix, eu tenho outras opções. Quer ver uma, gente? Tem um negócio que eu não sei nem... Dizem que ele é ilegal, não sei, não procurei saber. Um tal de PTV. Conhece IPTV? Meu marido chegou aqui com um tal de IPTV. Eu fiz esse negócio, é legal? Nem sei, viu? Eu procurei, nem quis saber. Ele paga, acho que R$ 35 por mês, eu tenho acesso a 200 milhões de canais. Aí eu tenho informação de qualidade, porque eu assisto CNN, eu tenho séries, eu tenho filmes. Professora, assistir filme, gente, você não pode fazer concurso de segurança pública sem assistir a um filme chamado 13 Homens e uma Sentença. Você fazer concurso para segurança pública, você tem que assistir 13 Homens e uma Sentença. Você tem que assistir Tropa de Elite, especialmente o 2, porque é o sistema que é bruto mesmo ali naquele filme. Você tem que assistir... Deixa eu lembrar de outro. Recente. A Onda. Você tem que assistir Além da Sala de Aula. É outro filme que está lá. Você tem que assistir um outro de educação que está lá, qual é? Ai, meu Deus, esqueci agora. Tá lá Como estrelas na Terra. Hã? Como estrelas na Terra. Como estrelas na Terra. Entende, gente? Então, assim, se tá lá, é porque eu sei que vai ajudar você a desenvolver processo crítico. Pode sim, Charles. Charles, eu vou passar para a gente finalizar a aula um vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Você pode citar filme, você pode citar série, você pode citar exemplo. Por exemplo, teve uma redação de um aluno que... Eu fiz recurso essa semana, alguns recursos para a PM Tocantins. Então, tem alunos que estavam ali, ó, na beirinha de perder, me procurou. Eu fiz, bora fazer para você subir, para não ficar de fora, né? E ele teve... Eu me lembro de um aluno que ele citou... E eu me apeguei a essa citação dele. Ele citou a PM Tocantins trabalhou a questão do racismo, né? Vidas negras importam. Aí, não caiu segurança pública. Caiu vidas negras importam, né? Representatividade dos negros na política era um tópico. O outro tópico era o que é o racismo estrutural. E o terceiro tópico é criminalização no Brasil, ou seja, como é que é punido o indivíduo no Brasil que é racista, que age, né, publicamente comete crime de racismo. Caiu, foi da SESC. PM.
Não pense você que concurso para segurança pública só está caindo segurança pública, está caindo sociedade, atualidades. E aí ele usou o seguinte argumento, ele usou o exemplo, ele colocou assim, recentemente foi mostrado ou divulgado, não lembro qual foi o verbo que ele usou, na mídia, o caso do entregador de iFood, ele ainda colocou entre aspas, né, que foi maltratado, destratado, enfim, por um esqueci agora. Eu sei que ele falou que o homem era branco, né? Ele entregador em São Paulo. Foi aquele crime de racismo do motociclista. Morador? Não foi não, Foi Pro? o morador do prédio que agrediu ele e tal, só porque... E aí começou a falar que ele era... Quem é você? Não sei o quê. E o pessoal tá dizendo que era crime de racismo e tal. Ele citou isso. E eu me apeguei a isso para dizer que a redação dele tem repertório. E tinha, porque ele usou um exemplo que foi mediatizado, porque ganhou a grande mídia, a gente sabe disso, todo mundo deve se lembrar, é porque eu estou acertando falar como ele escreveu. Mas valeu, ele fez, entendeu? E aí eu me apeguei nisso aí para defender a elevação da nota dele em relação a um dos tópicos, né, da minha defesa. Então, tudo é válido, tá bom? Eu vou colocar... Oi. A Suzane, ela não está conseguindo fazer a pergunta, ela pediu por fazer a pergunta sobre a questão do repertório. Quando a gente deve introduzir essa questão de fonte, trazer essas informações como mídia ou citação de algum filme, seria no desenvolvimento para defender a nossa tese ou na introdução ou conclusão? Vou falar disso agora. Vou falar exatamente disso agora. Porque agora eu vou falar do planejamento, tá? Porque eu falei de dois problemas. O primeiro problema foi o quê? Repertório. Tá faltando. Com o caderninho na mão, ouviu, anotou. Ouviu, anotou. Leu, tá lendo qualquer coisa? Pô, isso aqui eu vou anotar. Tá estudando direito administrativo penal, sei lá o quê? Isso aqui eu vou anotar. Tá certo? E a segunda coisa é o planejamento. Vamos lá. O que é esse planejamento? Planejamento seria pensar seu texto. Você tem que pensar seu texto, né? O tema vem. Primeira coisa, você fica logo nervoso, desesperada, e parece que dá um branco. Calma. Calma. Isso vai mudar se você começar a treinar agora. Porque quando você começa a treinar agora, no dia você sente segurança. Eu sei o que eu estou fazendo porque eu estudei. Quem não treina, chega na hora, borra as calças. Realmente fica difícil. Planejamento. Como é minha introdução? Como é o desenvolvimento? 1, 2, conclusão. Olhe, hoje, precisamente, eu vou falar da redação padrão. Eu não vou falar da CESP hoje. Hoje, aula que vem eu vou falar da CESP, tá? Eu vou falar de todas, menos a CESP, porque a CESP é a única que tem um formato diferente, mas não tão diferente, tá? Aqui eu vou falar agora da FCC, da FGV, de todas elas, do Enem, todo mundo vai seguir o que eu vou falar, faz o que eu vou falar agora, exceto, com alguns detalhes a mais, a CESP e Sebrasp. O que é uma introdução? Introdução é técnica, redação é técnica. Tem professor que fala assim, mas você é tão frio ensinando redação, mas tem que ser, porque redação é técnica. Não tem negócio de firula, não. É técnico. A redação na introdução, uma introdução nada mais é um breve contexto, uma contextualização e a tese. Vou falar disso aqui primeiro. O que é isso aqui? Eu posso começar a minha redação, o primeiro período da minha redação. Eu não vou começar em termos de sola no tema, não posso, né? Você conhece uma pessoa hoje, tá afim dela, vai chegar assim, oi aí, tudo bem? Posso dar um beijo na sua boca? A pessoa, se for uma pessoa de bom senso, vai sair correndo, vai achar que você é louco ou louca, né? Por aí. Mas a pessoa aí, oi, tudo bem? Como vai? Como é seu nome? Pelo menos essa contextualização deve acontecer da minha forma de redação. Você pode começar com uma afirmação. Fazer uma afirmação. Vamos pegar aqui um tema fácil aqui, rápido, para eu não precisar
me estender tanto. A insistência, a persistência da violência contra a mulher. Não estou falando de violência contra a mulher, hein? Estou falando de persistência, é outra coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender o tema, né? Porque cada tema tem palavras-chave, também chamada de... tem gente que dá outro nome a essas palavras. Mas são as palavras-chave do tema. Eu esqueci o nome agora. Enfim. Persistência da violência contra a mulher. Quais são as palavras-chave? Persistência, violência e mulher. Ok? Então, eu posso começar com uma afirmação. Eu posso começar dizendo assim: apesar das leis Maria da Penha e do feminicídio, a violência contra a mulher no Brasil persiste. Comecei com uma afirmação. Eu posso começar com uma citação. Segundo Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir não fala de violência, não. Ela fala do que é ser mulher. Vou pegar uma citação mais contemporânea. Vou pegar aqui um Leandro Carnal, que tem de monte lá na plataforma. Segundo o historiador Leandro Carnal, historiador e pesquisador Leandro Carnal, a violência contra a mulher no Brasil ainda é, infelizmente, ainda é uma questão cultural. Pronto, fiz uma citação. Eu posso fazer uma contextualização histórica. A violência contra a mulher tem relação direta com o processo de cristianização da cultura brasileira por influência da Igreja Católica, que na época da colonização implementou a ideia sempre do patriarcado social. Eu posso fazer uma contextualização com pergunta. Por quais motivos a violência contra a mulher ainda persiste, já que existem leis que combatem esse crime? Ou seja, gente, eu sempre devo começar contextualizando. Aí depois vem o outro período do parágrafo, que é a minha tese. O que é a tese? A tese é o meu ponto de vista sobre esse assunto, é o que eu penso sobre ele. Certo? Bom, eu pergunto ao tema: por que a violência contra a mulher persiste? Eu pergunto ao tema: por que a violência contra a mulher persiste? Por que vocês acham que persiste? Alguém aqui poderia me dizer? Eu concordo com o Leandro Carnal. A violência contra a mulher... A minha tese é a resposta que eu dou ao questionar o tema. Eu acho sempre assim mais fácil. Eu pergunto ao meu tema assim: por que a violência contra a mulher persiste mesmo? Aí o tema me responde, ou seja, o meu conhecimento me responde: olha, a violência contra a mulher no Brasil persiste porque há no nosso país uma cultura machista, né? Há no nosso país uma cultura, uma ideologia de superioridade da figura masculina, cuja raiz, cuja origem está, sim, na nossa história. E tem a ver, sim, com a influência da cultura cristã na nossa sociedade. O cristianismo não é machista, não é disso que eu estou falando. Mas o cristianismo, culturalmente, tem no homem a figura de referência, né? A figura de mais importância, de maior importância. A mulher, ela é adjuntora, ad, que significa perto, e o homem é o cabeça. Então, esses discursos religiosos, que são chamados nos estudos culturais, nós chamamos de discurso fundador. O que é um discurso fundador, Pro? Discurso fundador é aquele discurso que é a base dos discursos sociais que circulam na sociedade. Então, por exemplo, a Bíblia é um discurso fundador importante. Não estou falando que é ruim, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando, tá?
A Bíblia é um discurso fundador, a ciência é um discurso fundador, né? São discursos origem, são discursos que produzem, que são a origem daquilo que a gente tem, do que a gente tem hoje. Então, a interpretação que as religiões cristãs, não é a Bíblia, mas a interpretação que as religiões historicamente fizeram da figura da mulher, ou por interesses ideológicos mesmo, no caso da Igreja Católica, era interessante essa insignificância da mulher na Idade Média, né? Porque se padre casasse, os bens da igreja teriam que ser divididos entre ele e os herdeiros. Não sei se vocês já estudaram isso em história. Não é à toa que padre não pode casar desde a Idade Média, esse princípio católico. Essa ideia de celibato não está na Bíblia, em nenhum lugar. Quem conhece a Bíblia sabe, por exemplo. Estou dando aqui alguns exemplos. Por que a igreja protestante não condena o casamento dos líderes religiosos? Porque a Bíblia em nenhum momento condena. Nenhum momento condena, né? Tem tem um trecho lá do apóstolo Paulo, que ele escolhe o celibato. Ele escolhe, mas ele não diz que é assim que tem que ser. Entende, gente? Para você conhecer a Bíblia, conheço porque, além de ser um livro importante culturalmente falando, né? Mas por questões religiosas eu precisei ler, né? Mas não só religiosas, mas principalmente questões sociais, para entender o pensamento da sociedade que eu vivo. A nossa cultura ocidental é pautada naquele livro, na Bíblia, nos princípios. E tem coisas que você faz sem saber que é um princípio que está na Bíblia e que foi sendo disseminado e você nem sabe, né? Mas que é. E eu diria que essa questão da supremacia masculina em torno da mulher tem sim, na minha opinião, né, relação com a história e com essa ideia de patriarcalismo, né? Essa coisa da cultura patriarcal é muito do cristianismo na nossa cultura ocidental, tá certo? Então, a minha tese é essa resposta. Onde então eu coloco a minha tese? Então, se eu fosse aqui construir um parágrafo de introdução, nesse parágrafo de introdução, eu gosto de dar aula assim, mostrando, né, na prática. Na minha introdução, eu teria um primeiro tópico, né, uma contextualização, fazendo uma afirmação. Eu faria uma afirmação, Aline, porque eu sou muito objetiva, eu não gosto de dar voltas quando eu estou produzindo. Meus textos são sempre muito objetivos, minha produção escrita. Então, eu afirmaria que, apesar de haver no Brasil uma legislação, que criminaliza a violência contra a mulher, os crimes continuam crescendo. Ponto. Eu faria essa afirmação. Certo? Então, eu falaria apesar das leis, a violência, vírgula, aumenta. O que é, na verdade, um paradoxo, né? Se eu fosse socióloga ou de alguma área de pesquisa social assim, eu acho que eu me interessaria em pesquisar isso aqui, porque eu acho isso aqui um fenômeno, né? Mas como eu sou das letras, então eu não, né? Prefiro deixar para a galera da sociologia, filosofia e áreas afins pesquisarem aí, porque eu realmente acho que é um fenômeno isso aí. Aí vem a minha tese. Cadê a minha tese? A minha tese eu diria o seguinte, bom, apesar das leis, né, a violência contra a mulher aumenta, por quê? Por causa, a minha tese é essa, é o que eu vou defender, da cultura machista, hoje também conhecida
como... como é que eu estava vendo essa semana, meu Deus? Masculinidade tóxica. Hoje também chamada de masculinidade tóxica. Pronto, aqui seria minha introdução. E o seu desenvolvimento pró? Vamos lá. Eu vou puxar aqui para cima, tá? Porque eu não planejei fazer isso aqui hoje, mas já que fluiu, vamos deixar. Ô, Pro, Vou subir um pouco. Oi, professora, boa tarde. boa tarde. Minha dúvida mora justamente nessa parte aí, professora. Sim, Vamos lá. Essa parte de contextualização, eu aprendi com a senhora, eu não sabia, antes eu não sabia. sim. A tese eu já tinha ouvido falar antes, até falavam, pergunta a tese, mas nunca me explicaram como perguntar. Isso. Por isso que eu faço na prática para vocês. Eu acho que falta isso, né? Tem muito discurso e pouca aula prática, né? Fala. Pronto. Mas aí, professora, me ensinaram também. Estou falando porque estou tentando entender Diga, pode como é dizer. que eu faço. Eu faço a contextualização e faço a tese, beleza. Só que me falaram também, me ensinaram que eu teria que colocar no terceiro período, na introdução ainda, os 3 argumentos que dariam origem, os dois, ao meu D1 e D2. Procede ou meu D1 sai da afirmação e meu D2 sai da tese? Eu ia chegar nisso agora. É exatamente isso. Eu ia chegar nisso aí agora. Tudo que está na sua introdução precisa depois ser desmembrado no desenvolvimento. Então, quem te disse certo, porque eu também digo a mesma coisa nas minhas aulas. Se você pegar uma aula minha anterior já gravada, você vai ver que eu falo a mesma coisa. Na CESP também é assim, só que a CESP já lhe dá os tópicos, né? Então, você tem que pegar esses tópicos e dizer na introdução. Você tem que parafraseá-los na introdução para poder esmiuçá-los no desenvolvimento. Nas outras bancas, como elas não dão tópicos, o que é que a gente tem que fazer? É a gente que tem que delimitar o tema, dizer, é isso que eu vou falar. É mais difícil. Eu acho a prova da CESP mais fácil, por incrível que pareça. Mas está certíssimo, porque agora é onde eu vou chegar, viu, Rodrigo? O meu D1 já está planejado. Eu já sei o que é que eu vou fazer. E o meu D2 eu também já sei o que é que eu vou fazer. Quer ver? Vou lhe mostrar. Não importa a contextualização, ela é um tópico frasal. E ela pode virar desenvolvimento, sim. Porque a partir do momento que eu digo que, apesar das leis, a violência aumenta, eu tenho muita coisa aí para usar no meu desenvolvimento 1. Quer ver? Eu vou dizer quais são as leis, eu vou falar da Lei Maria da Penha. Eu vou falar da Lei do Feminicídio. Olha quanta coisa eu vou ter que falar nesse D1 por causa dessa minha contextualização. Eu vou falar da Lei Maria da Penha, eu vou falar do feminicídio e eu vou ter que citar os dados, viu? Tudo porque, olha o que eu falei na minha introdução, dados atuais. O que eu disse na minha introdução aqui, ó o que eu fiz. Ó o que eu fiz. Isso porque eu escolhi fazer introdução por afirmação. Você pode fazer de outras formas, como eu coloquei aqui. Outras possibilidades. Para você repostar esse material para a gente, eu tenho um slide que fala dos tipos de contextualização, tudo direitinho. Isso vai estar postado para vocês. Não garanto ser hoje, porque hoje, assim que eu acabar a aula, eu tenho que buscar minha filha, que está na casa da avó. Tá? Me perdi, deixa eu voltar. Voltei. Então, apesar das leis, a violência aumenta. Isso aqui é um planejamento, tá? O parágrafo seria... Então, apesar de, no Brasil, existirem as leis Maria da Penha e a do feminicídio, por exemplo, para combater a violência contra a mulher, a violência, né? Ela ou a violência persiste. Ponto. E por que ela persiste? Em decorrência da cultura machista,
né, em decorrência ainda do que se chama de masculinidade tóxica, é que esse problema, infelizmente, não foi ainda extinto da sociedade brasileira. Ponto. Minha introdução. Já foi. Só que agora eu tenho que explicar tudo isso. Eu tenho que explicar, vamos lá. Eu tenho que dizer o que é essa lei aqui, o que essa lei diz, o que a lei do feminicídio diz. E se eu disse que a violência aumenta, olha minha responsabilidade, tudo que eu afirmo, eu tenho que provar. Então, se eu afirmei na minha introdução que a violência aumenta, eu tenho que dizer, no meu desenvolvimento, esse número. Se eu chegar no meu desenvolvimento assim, ó, a Lei Maria da Penha, né, que completou, acho que vai fazer 12 anos, né? Que já vai fazer 12 anos no Brasil, né, em homenagem a uma mulher chamada com o mesmo nome da lei, por sinal, que foi agredida pelo marido, tomou um tiro, ficou paraplégica, não sei nem se foi um tiro, se foram mais. Eu sei que por conta da agressão do marido dela, ela ficou paraplégica, né? E aí conseguiu Não escreva muito, não, porque se você escrever muito sobre a Lei Maria da Penha, você termina não podendo falar da lei do feminicídio. Eu sei que você tem que falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, implantada no Brasil, na legislação brasileira, no ano tal, né? Diz isso, é até melhor, né? Criminaliza toda e qualquer violência física, psicológica, e tem uma outra que eu esqueci agora, contra a mulher, por exemplo, você coloca lá. A lei do feminicídio, aí você coloca lá também, né? Implantada na legislação brasileira no ano tal. Aí você diz o seguinte, né? A mulher que é o homicídio por ser mulher. Então, ele é um homicídio que termina sendo qualificado, né? Por ser mulher. Beleza. Aí depois vem aí eu digo que, apesar dessas leis, a violência no Brasil, essas mulheres continuam morrendo, continuam sendo violentadas. De onde vem isso? Isso é cultural. Além de cultural, né? É porque falta a fiscalização também do Estado, é porque a lei não está sendo aplicada como deve ser. Então, tudo isso eu tenho que colocar aqui. Eu vou falar dessas leis e eu tenho que citar os dados. Aí é obrigatório. Se eu não quiser citar os dados, eu não posso dizer que está aumentando. Se eu disser, eu tenho que provar, tá? E aí eu posso dizer, segundo dados recentes do IPEA, a violência contra a mulher aumentou, em especial na pandemia, por conta do isolamento social, em tantos por cento. Certo? Aí depois eu vou para o meu D2. No meu D2 eu falo do histórico, né? A cultura brasileira é pautada na ideologia patriarcal cristã. Alguns estudiosos, aí você pode citar, deixa eu ver alguém que fala disso. Não lembro agora de ninguém que fala disso. Simone de Beauvoir fala disso. Simone de Beauvoir, filósofa contemporânea do século XX, né? E por causa do machismo, Simone de Beauvoir é mais conhecida como a esposa de Jean Paul Sartre, né? Mas ela Simone de Beauvoir, independente de Sartre, ela tem uma produção incrível, né? Então, segundo Simone de Beauvoir, filósofa do século XX, pode citar aproximadamente. Pode sim, Charles. A cultura machista no Ocidente é a responsável pela morte de muitas mulheres, né? E aí eu vou explicar essa cultura machista. O que é essa cultura machista? O que é a masculinidade tóxica? Né? É essa cultura que a criança, o menino, a criança do sexo masculino absorve, né? Desde sempre. Coisas do tipo, o homem não chora, engole o choro, né? Você não é macho, não, tá chorando por quê? A sensibilidade do homem está associada à não masculinidade dele. E vou fazer aqui um parêntese rápido, porque é algo que eu preciso discutir depois com vocês, porque tem muito a ver com a questão da saúde mental dos policiais militares, que pode ser tema também de redação, que vem sendo. O machismo e a masculinidade tóxica atinge não só as mulheres,
quando o homem espanca ou mata a sua companheira. Não é só a mulher que sofre. Na minha opinião, aspas não, pode ser citação direta ou indireta. Se você fizer citação direta, a fala exatamente da pessoa tem que estar entre aspas. Segundo fulano de tal, abre aspas, fecha aspas. Mas se você fizer uma paráfrase, se você disser o que ele disse com suas palavras, não precisa de aspas. É a chamada citação indireta. Certo? Mas eu estava falando que o machismo e a masculinidade tóxica fere também as questões psicológicas, as questões psíquicas do homem. Tá certo? Os suicidas, isso é pesquisas que comprovam, homens se matam mais do que mulheres. Isso não é à toa. As mulheres têm liberdade para expressar o que sentem, os homens não. Em países de cultura machista, o número de suicídio em homens é muito maior do que o número de mulheres. Não posso dizer os números nesse momento, porque eu não lembro, porque eu leio muita coisa e eu não anotei no meu caderninho do repertório, mas vocês depois podem pesquisar. Homens se matam mais. Ah, não é porque o homem é mais corajoso. Não, é porque ele sofre mais emocionalmente, porque ele não tem o direito de chorar, ele não tem o direito de expressar. Porque existe uma cultura que diz assim, você tá chorando? É a cultura machista junto com a cultura homofóbica. Você é viada? É. Tô mentindo? É assim que funciona. Então, emocionalmente, há um sofrimento aí. E esse sofrimento emocional, ele descarrega na companheira, muitas vezes. Sofrem os homens, sofrem as mulheres, sofre a sociedade. O machismo, assim como o racismo, assim como toda ideologia castradora, né? Ela precisa da educação para ser diluída. Por isso que eu falo, a educação é a base de tudo. Não adianta estudar para qualquer concurso sem antes ler sobre a importância da educação para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais empática, que é o nome da moda, né? A educação é a base de tudo. Tudo. Por isso que eu digo a você, se você ainda não assistiu nenhum filme da nossa plataforma, o primeiro filme que você tem que assistir é Além da Sala de Aula, que está lá. É o primeiro. Não assisti, tem vários, mas o primeiro é Além da Sala de Aula, para você entender o que a educação é capaz de fazer numa sociedade degradada. Certo? O que uma sociedade vai fazer. Eu vou lhe dar outra sugestão. Além da Sala de Aula, assista também... Escritores da Liberdade. Esses 2 livros precisam ser assistidos por qualquer pessoa que pense em fazer concurso para a segurança pública. Porque o princípio de tudo é a educação. Certo? Bom, e voltando aqui para o meu D2, para eu finalizar. Aqui no meu D2, então, eu teria que falar de quê? Eu teria que falar dessa cultura machista, de onde ela vem, o que ela produz, qual o fruto dela, né? Frutos amargos para homens, mulheres, crianças em formação, né? de identidade, identidade sexual mesmo, o papel, como ele enxerga o papel do homem e da mulher na sociedade. Não estou falando de gênero, estou falando de papel mesmo, né? O que é que o homem pode, o que é que a mulher não pode. Outro dia, minha mãe comprou um trenzinho para minha filha brincar. Ela monta os trilhos e brinca com o trenzinho. Aí chegou uma vizinha na janela e falou assim, mas isso é brinquedo de menino. Um jogo de coordenação motora, onde a criança monta os trilhos e tem que manter o trenzinho no trilho. É brinquedo de menino. Brinquedo educativo. Você vê a ignorância das pessoas, né? Então, a criança não, a sexualidade da criança não é definida pelo brinquedo, enfim, é muita ignorância, mas isso é coisa para outras aulas. Eu sei que tem limites, né? Eu sei que a gente tem que ter alguns limites, eu também concordo, mas às vezes a ignorância ultrapassa qualquer, às vezes, possibilidade de você compreender algumas coisas. Quando eu me deparo com esse tipo de discurso, eu não debato mais, eu tenho dito assim, eu estou com preguiça. Eu tenho andado com preguiça para promover alguns debates. Mas das minhas salas de aula eu não posso ter preguiça, né?
Eu não vou impor a minha forma de pensar, mas eu vou trazer o que os teóricos falam, o que os estudiosos falam. Mas não me interessa o que eles falam. Eu sei, você pode não aplicar na sua vida, mas você tem que escrever na sua redação. Eu não estou aqui para fazer... Eu sempre digo para os meus alunos nas aulas de redação, eu não estou aqui para fazer ninguém mudar a forma de pensar. Tá? Eu estou aqui para ensinar a escrever. Se você gosta da minha forma de pensar e começar a querer pesquisar essas coisas que eu leio e concordar, massa. Se não, massa também. Né? Agora, o que eu tenho que dizer para você é o que é que você pode ou não usar como discurso na sua redação. Então, esses discursos infundados, não científicos, não pautados na ciência, não podem ser reproduzidos numa redação. Né? Como eu vi essa semana, uma pastora da igreja evangélica, de uma igreja evangélica, postou no Instagram, e eu a sigo, e eu a admiro muito, mas no dia que eu vi esse post dela, eu fiquei surpresa. Mas respeitei. Ela colocou assim, leia o texto abaixo. Aí o título do texto é A Relação entre o Comunismo e Satanás. Eu fiz, meu Deus. Mas deixei para lá, passei adiante e segui. As pessoas querem associar Karl Marx, todo um trabalho intelectual do cara, né? O contrato social de Marx e Engels, cientistas incríveis sociais, a Satanás. Me poupe, né, gente? Tem coisas que realmente não entra. Enfim. O que seria, então, minha conclusão, Pro? Para finalizar, sempre uma proposta de intervenção. Sou obrigado? Não. Concurso não obriga você a fazer proposta de intervenção. Mas eu vou lhe dizer uma coisa de bastidor, porque quem não sabe fica sabendo agora, eu sou corretora de banca, não trabalho na CESP, eu sou corretora da Consultec, tá? É uma banca local aqui da minha cidade do estado. Não sei se ela faz, acho que ela faz concurso do estado também. Eu sou corretora da Consultec. Ela faz CFO, Pro. Eu sei disso. Fala logo o tema aí, professor. O Pro? Eu elaborei a prova do CFO. Eu trabalho na Consultec há quase 2 anos. Nunca fiz a do CFO, não. A última do CFO... inclusive, quando eu entrei para elaborar a prova lá, ela perdeu a licitação. Quem fez a prova foi a UNEB. Vocês sabem disso. Professora, Foi. a senhora viu que ouvi dizer que no próximo certame o CFO vai ter 2 bancas? Não ouvi falar. Na Consultec não se fala do CFO, tá? Então, eu não acho que vai ser ela, não. Quer dizer, se for, eles estão mantendo o segredo absoluto. A última prova que eu fiz foi a da Baiana, foi o vestibular da Baiana. O último concurso que eu fiz foi o concurso de Alagoinhas, para professor, eu que fiz a prova de português. E Luana, que é minha sócia no nosso curso presencial, ela foi quem fez a proposta de redação. Mas, assim, o que eu estava falando rapidinho, né? Nós, corretores, preferimos sempre proposta de intervenção. Por quê, Pro? Não está no edital, eu sei. E a gente não pode punir o aluno que não faz proposta de intervenção. A gente não pode punir. Mas, sabe aquela parte da subjetividade? 99% da correção é técnica porque tem critério. A gente tem que respeitar o critério. E eu diria que todo corretor tem 1%, porque quem corrige não é uma máquina, mas tem 1% de subjetividade. Porque esse 1% é aquela parte, assim, é um humano que está corrigindo. Então, assim, eu digo a vocês porque eu conheço muitos corretores e porque eu estou do outro lado como corretora. Quando o aluno apresenta uma solução para o problema, não precisa ser como a do Enem é bem técnica, né? Tem que ter alguns elementos bem chatinhos na conclusão. A de concurso, basta você apresentar uma solução viável. Então, é necessário, nesse caso aqui, por exemplo, o que é necessário fazer? Vou citar aqui rapidinho, que seria a minha conclusão, né? Então, é necessário, né, principalmente, já que as leis já existem, que o Ministério Público fiscalize a aplicabilidade dessas leis e, em parceria com as autoridades policiais, façam-nas valer a pena, porque elas existem, mas elas não funcionam como deveriam, né? E aí, muitas vezes, quando a mulher vai, deu uma queixa,
até o processo seguir o trâmite que deve ser seguido, ela já morreu, o cara já matou antes. Então, enfim, eu colocaria nesse sentido, né? Na minha opinião, um órgão muito importante aí é o Ministério Público, porque enquanto fiscal da lei, ele está falhando, né? Por que esse número cresce tanto? Ninguém fiscaliza essa lei e a polícia, em parceria com o Ministério Público, o que ela pode fazer? No meu estado, a Polícia Militar da Bahia dá um exemplo com a Ronda Maria da Penha, né? As meninas, as perfens, botam para lá. Eu conheço algumas que participam, que fazem parte da Ronda Maria da Penha, e elas botam para lá. Como diz o povo aqui, bota pocando, viu? Mas isso é no meu estado. E no resto do país? E mesmo no meu estado, a polícia fazendo isso, a violência ainda é muito grande contra a mulher. Imagine se nós não tivermos. Tá certo? É isso, minha gente. Eu vou tirar foto desse quadro agora para mandar para vocês. Ele está meio doidinho, mas eu acho que dá para entender, né? Eu vou finalizar a nossa aula. A gente precisa agendar uma aula extra, porque eu quero resolver questões de acentuação. Mas eu vou postar ainda a apostila, então vocês precisam de um tempo para fazerem os exercícios, para então a gente marcar um momento de correção. Eu não gostaria de esperar até sábado para essa aula acontecer. Por quê? Porque eu já vou começar um assunto mais pesadinho, que é morfologia, né? Então, eu vou marcar essa nossa aula de resolução de questões para domingo próximo. Tudo bem? Só por gentileza, a senhora pode repetir o nome da série que a senhora falou? Não estou ouvindo. A série que a senhora recomendou. Dilema das redes e... Não é domingo amanhã, não, é o próximo. Dilema das redes e democracia em vertigem. E os livros foram quais? Ou não lembro. Falei tantos aqui, velho. Para a área de segurança pública, a senhora falou, eu acho. Falou Tropa de Elite 2, 11 homens e uma sentença. Ah, Uma colega também 13 homens, uma sentença. 13 homens, uma sentença. No portal tem onda, monstralitosas. Para começar, isso. Eu acho que para começar, os dois agora, para começar, para quem não assistiu nada, é Além da Sala de Aula e Escritores da Liberdade. Primeira coisa são esses dois. Viu? Bom, vamos lá. Eu posso marcar para domingo de manhã. Se bem que, porque assim, ó, como a gente vai ter aula sábado, domingo de manhã eu posso responder questões tanto de acentuação como do assunto que a gente vai ver sábado. Ou, se vocês quiserem, posso marcar para segunda-feira de noite. E gravo, e quem não assistiu, pega depois. Não vai ficar gravado, não tem problema, né? É. Vou colocar em votação no grupo, tá bom? Para a gente não perder tempo aqui, porque eu preciso buscar minha filha agora. Ok? Valeu, a senhora melhor, viu? Boa aula. Beleza? Obrigada, meu amor. Vou falar com você no Zap. Valeu. Ok, turminha. A gente bota em votação no grupo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde de sábado. Aproveitem aí o restinho do sábado. Bom final de semana para vocês, tá bom? Assim que eu conseguir converter o arquivo, eu posto para vocês a gravação da aula. Deixa eu tirar uma foto, peraí. Essa turma não tem foto. Eu tiro foto de todas as turmas, de vocês eu não tirei nunca. Quem quiser ligar a câmera, né? É legal, né? Quando aparece. Quando aparece, é legal. Mas... Aí, tá vendo, Kaique? Foi essa aula, Kaique. Você perdeu essa parte ontem, viu? Mas tá tudo igualzinho. Eu só mudei o tema, porque ontem eu falei de vidas negras importam, aí hoje eu já falei de mulheres.
Pronto, valeu, Pro. Obrigado, viu? Valeu. Obrigada pela aula. Participem mais, falem mais. O professor fala demais, mas vocês podem falar, abrir os microfones, né? Trazerem coisas da formação de vocês, participarem mais, podem falar, podem abrir as câmeras. Tá bom? A gente vai se falando do grupo. Tudo que eu postar de atividade, eu vou explicando tudo direitinho. Mas tem atividade de gramática, vai ter atividade de redação, mas tudo explico no grupo, tá certo? Tchau, meu povo. Beijo.